Hoje nós vamos falar sobre um novo conceito de iluminação para aquários marinhos. É isso aí. Então hoje eu vou apresentar para vocês a nova barra Forfish G3. Um novo conceito de iluminação para aquários marinhos que promete aí revolucionar o nosso mercado. Então vamos conhecer um pouquinho mais desse produto aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, então eu vou trazer primeiro aqui para vocês alguns atributos dessas luminárias, algumas informações importantes. Depois disso a gente vai fazer uma medição de par nesse aquarinho aqui. Esse aquário é um aquário de observação que eu tenho acoplado aqui no nosso sistema. Muitas vezes eu coloco alguns peixes ainda que são pequenos, são de uma engorda antes de entrar no sistema. Alguns corais que às vezes são de uma observação mais próxima. Então esse aquarinho geralmente não fica muito cheio. Tem alguns corais também que estão crescendo muito. Alguns mushs, palitoas, que não tem mais onde pôr, então às vezes eu coloco eles ali também. Então esse aquário é destinado para isso. Então vocês vão ver que não tem muitos corais aqui, mas ele já dá pra gente ter uma bela de uma ideia aí para fazer essa medição dessas luminárias, beleza? Esse aquário aqui é importante dizer que ele é um aquário de 90 por 60 de largura e 30 de altura, beleza? Um aquarinho aí largo e baixinho, né, que vai ser a nossa cobaia do teste de hoje, beleza? Bom, mas antes então da gente começar essa medição é preciso falar um pouco, né, do porquê que a Forfish desenvolveu essas luminárias, né? Eles já tinham outros modelos de barra antes, porém aqui a gente tem um conceito totalmente inovador, né? Justamente uma barra de LED que, primeiro, ela chega o mais perto possível da distribuição de luz que uma T5 entrega, por exemplo, aquela homogeneidade, aquela dispersão fantástica que a gente gosta, né, que as T5 apresentam pra gente. Diferente de todas as outras barras que a gente tem no mercado, né, que são geralmente uma fileira de LEDs únicos, né, ao longo de toda a barra. A G3 é totalmente diferente. Ela possui clusters, né, pads de LED, tá, concentrados e ao longo de toda a sua extensão da barra, beleza? Como esse aquário aqui é de 90 centímetros, essas barras são as de 80. Então a gente pode ver que ao longo de toda a luminária nós temos 6 clusters de LED, tá? Totalizando aí 75 watts de potência nessa luminária aqui, beleza? Um outro ponto muito importante também de ressaltar é que a maioria das barras que a gente vê por aí no mercado, elas são barras de complementação, certo? Barras que geralmente vão pegar apenas uma faixa limitada do seu aquário, né? Geralmente com uma lente aí de uns 30 graus mais ou menos, e já aqui nessas luminárias a proposta é outra. Aqui o Thiagão da Forfish colocou lentes de 60 graus, então ela tem uma dispersão, uma abertura muito interessante, tá? Podendo ser utilizada sim, até como uma luminária principal de um aquário, por exemplo, tá? Então num aquário desse, com uma luminária de 80 centímetros, eu acredito que um aquário de 100 por 50 por 50 seria tranquilamente tocado, tá? Com apenas uma luminária dessa, pensando aí num aquário de corais mistos, tá bom? Então, a ideia dessa luminária é justamente não ser só um complemento, mas ser também uma nova opção de luminária principal para aqueles aquaristas que buscam uma dispersão maior e, claro, um custo-benefício um pouco melhor também. A gente vai falar um pouquinho melhor dos preços dessas luminárias um pouquinho mais para frente. Um outro atributo muito interessante dessas barras da Forfish é a facilidade de você mesmo poder programar elas no aplicativo. Então, diferente de todas as barras que a gente vê no mercado, que você só liga lá na tomada e aceita o que o fornecedor fez para você, na Forfish você tem a opção de mudar a potência dos canais de cor. Então, todas as barras da Forfish vêm com 4 canais de cor, certo? E você, dentro do aplicativo, conectado pelo Bluetooth ou Wi-Fi, consegue manusear e colocar a potência que você quer de cada uma, colocar rampa de subida, de descida. Então, isso também já traz, né, uma facilidade de instalação e de manejo dessa luminária muito melhor que qualquer outra barra que a gente conhece aí no nosso mercado. Além disso, ao adquirir uma barra dessa da Forfish, você tem a opção já de escolher o suporte que você vai levar com ela. Então ela pode ser usada tanto com um suporte igual a esse, ó, que é um suporte de alumínio feito aqui para ficar apoiado no aquário, tá? Ou você pode usar o suporte de pendular ela. Então você pode deixar ela presa, suspensa, né? E nesse próprio suporte que já vem da Forfish, feito por eles, tá? Você também consegue angular essa barra caso você esteja usando ela como um plus aí de uma luminária principal do seu aquário, beleza? Então você já tem dentro do valor dessa luminária incluso a opção de escolher ou o suporte para pôr assim no aquário ou o suporte para pendurar ela. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o suporte, como é que ele funciona, ó. Então ele prende em volta da luminária, da barra, cabo de aço, né? Você pode suspender ela
da maneira como você quiser. Isso é muito show, então na hora de comprar, lembre, tá, de você escolher qual suporte você quer. Outro ponto importante de ressaltar dessas luminárias é o seguinte: a Forfish fez 3 modelos diferentes da barra, certo? 3 cores diferentes. Então a gente tem a normal, que vai ter o canal aí azul, azul royal, UV e branco, tá? A gente vai ter a Blue, que vai ser concentrada em canais azuis, acho que tem um canal UV junto, e a Blue Plus, que essa realmente é o grande destaque, aí, o grande diferencial entre as barras da Forfish, porque ela vem com uma proposta inovadora aí de trazer uma luminária focada no espectro UV e violeta, que é uma coisa muito difícil da gente ver por aí em outras luminárias, né? Geralmente esse comprimento de onda aí do espectro deixa um pouco a desejar na maior parte das luminárias, e o Thiagão fez questão de fazer uma barra dedicada só para esse tipo de iluminação. Então é uma barra que ela tem UV, violeta, Royal, acho que Royal Blue, ela atinge um comprimento de onda diferente, então eu vou deixar aí também nas imagens, tá? O comprimento de onda da Forfish normal, tá? Da barra normal, então tá aí para vocês. O comprimento de onda da Blue e o comprimento de onda da Blue Plus. Dá para ver bem a diferença ali no comprimento da onda, o quanto a Blue Plus pega aquela parte mais UV violeta do espectro, beleza? Isso é muito legal porque traz um espectro ainda mais completo para o nosso aquário, o que é muito interessante, porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil simular a iluminação do sol, né? Então, destaque para a Blue Plus, que tem esse espectro diferenciado, focado, né, nos LEDs UV e violeta. Isso também é muito legal porque só de você instalar você já percebe que alguns pigmentos realçam mais nesse tom. A própria cor do aquário dá uma mudada, é um pouco diferente, né? Eu ainda vou, inclusive, colocar a Blue Plus que está aqui. Eu quero instalar ela lá no meu tanque de SPS, bem no centro, para que a gente adicione mais esse comprimento de onda lá e tenha ainda, eventualmente, mais envolvimento aí de cor dos nossos animais. Eu vou mostrar depois para vocês, né, num próximo vídeo, a instalação dessa Blue Plus no sistema de Acrópolis e mostrar como é que vão ficar a coloração delas abaixo dessa luminária, beleza? Outra coisa importante, eu disse que a Forfish tem 3 modelos, mas são 3 modelos de cor, porque tem vários modelos de tamanhos, tá? Então, começando com 60 centímetros, 80, 1 metro, 1,20 m e 1,40 m, tá? Então você pode escolher entre esses 5 tamanhos diferentes aí de luminária para botar no seu aquário, beleza? E aí, todos esses 5 tamanhos, você tem as 3 opções de cores, e aí fica a seu critério. E agora, uma outra informação a respeito dessa luminária, que para mim talvez seja uma das mais importantes. Essa luminária, ela trabalha com dissipador de calor, ela não tem cooler, e o pulo do gato aqui é o seguinte: o Thiagão fez essa luminária com LEDs que trabalham com um limitador, na metade da potência. O que isso quer dizer? Significa que se você pegar essa luminária e colocar ela em 100%, ainda assim o LED vai estar trabalhando na metade da potência que ele tem para trabalhar. Isso garante o quê? Garante que a luminária não vai esquentar tanto, garante uma maior eficiência energética, uma maior eficiência de iluminação e, principalmente, uma maior longevidade dos seus LEDs. A vida útil dele vai durar mais, porque você não vai estar desgastando ele, como você estaria desgastando com um LED que não tem esse limitador. E aí você usando ele em 90%, 100%, você está realmente desgastando ao máximo aquele LED. Isso não acontece aqui. Mesmo em 100%, essa luminária está trabalhando, no fim das contas, em metade da potência. Isso faz com que ela, inclusive, nem esquente. Então, é uma luminária sensacional, projetada para ser muito, muito eficiente. E a gente vai ver isso agora na medição de par. Bom, pessoal, então vamos lá para a medição. Lembrando para vocês, luminárias com 80 centímetros, o aquário tem 90 por 60 por 30 de altura, beleza? Outro comentário importante, ali no fundo, não sei se vocês estão vendo, tem uma cesta de anemo, né? Então, quando eu passar ali o sensor do medidor de par, talvez vai ter uma queda de iluminação ali, porque vai estar na sombra embaixo desse cesto, tá bom? Porém, a gente vai, já sabendo, levando isso em consideração, vamos ter uma noção melhor aí do que a gente vai estar vendo, beleza? É importante também, medição de par, desliguei a circulação, toda a água que estava mexendo aqui, beleza? Ontem eu limpei os vidros totalmente, porque é muito importante reparar também que, muitas vezes com luminárias que a gente tem uma lente mais aberta, a luz que sai delas reflete, né? Ela tem uma refração, na verdade, né? Aqui no vidro do aquário. Isso faz com que, se o seu vidro está limpinho, você tenha mais par perto dos vidros, né? Porque está rolando aquele reflexo, aquela refração da luz e aquilo até aumenta o par naquela região. Se está com os vidros sujos ou lá no fundo, por exemplo, que o vidro é preto, esse reflexo não acontece tanto, então não tem tanto essa diferença. Olha aqui, ó, a luminária ela está mais ou menos a 15 centímetros do aquário. E justamente, né, como essa luminária ela não tem cooler, nada desse tipo, ela pode se dar ao luxo de ficar um pouco mais perto sim da lâmina da água, tá? Então isso não é um problema. Beleza, então, pessoal, medição de par com as luminárias agora é em 50%, tá? As 3 luminárias com todos os canais em 50%. Vamos dar uma olhadinha como é que tá esse par agora, hein?
Vamos começar aqui, ó, bem no cantinho, tá? Ó. 110, 113, né? Bem na quina do aquário, beleza. Aqui na frente ainda, só que mais pro meio, ó. 245, beleza. Vamos medir aqui, ó, desse lado agora. Ó, 140, beleza? Agora vamos movimentar o sensor ao longo de todo o aquário para vocês poderem ir acompanhando. Então, ó, 260, mais pro meio aqui, ó, 380, tá? Vou deixar o sensor mais perto aí, ó, para vocês verem, tá? Aqui, ó, no meio das acróporas, 430, tá? Isso que eu não tô ainda no centro do aquário, tá? Ó, 310. Vamos bem no meio do aquário, ó, bem na meiuca. Dá uma olhada, pessoal. 500 de par. As luminárias estão em 50% da potência, tá? Ó, mais pro canto aqui, ó, pra vocês verem essa distribuição, ó. 350. Então, assim, você não vai pro lado do aquário, você perde todo o par e a iluminação fica ruim, não. Tá aqui, ó, 350 ainda de par. Vamos lá pra trás, ó, onde tem os mushes ali, ó. 500 também de par, tá? Então, ó, toda a distribuição aqui ao longo dele, acho que apagou aqui, peraí. Ó. Embaixo, aqui também embaixo daquela cesta, né, das anêmonas, ó, 300, beleza? Ó, mais aqui, 430, tá? Ó, vamos aqui mais pro cantinho, ó, 350. Então, assim, dá pra ver que isso aqui é uma, ó, bem aqui, ó, onde tá o sensor, ali no cantinho, ó, 240. Né? Então dá para ter uma noção aí boa do que elas estão entregando aqui a 50%, beleza? Se a gente sobe aqui quase para a superfície d'água, onde está o sensor, é isso aí, ó, 550 de par, galera. Então dá para ver como justamente, ó, a dispersão dessa luminária ficou muito legal, né? Muito legal e muita potência, muito par sendo entregue aqui, né? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou colocá-las só para efeito de demonstração, vou colocá-las em 100%, para a gente fazer uma mediçãozinha aqui básica, tá? Não recomendo ninguém botar elas em 100%, porque elas são muito fortes, como vocês viram, então eu vou ligar elas em 100% só para a gente ter uma medição geral ali. Depois disso eu vou ligar só do meio, tá? Que está centralizada no aquário e que é a luminária, que é o modelo normal, que tem o branco, o azul e o UV, beleza? E a gente vai medir só uma luminária, se ela daria conta desse aquário aqui, um aquário de 90 por 60 por 30, tá bom? Se ela vai dar conta aí de entregar um par bacana dentro desse aquarinho. Mas antes, vamos lá, vou colocar elas em 100% para vocês verem o que elas estão entregando aqui. Então dá uma olhada, pessoal, não repitam isso em casa, tá? Isso aqui vai ficar pouco tempo ligado, daqui a pouco eu já vou diminuir. Então vamos ter uma ideia, de novo, ali naquele cantinho, só pra gente ter aquela comparação, né, ó. Então no cantinho, ó, dá pra ver aí? 235, beleza. Aqui mais na frente, ó, 480, isso bem colado no vidro, né, ó. 440, né? Vamos centralizar ela aqui, ó, no meio do aquário para ver o que acontece. Estão vendo aí? 983 de par, pessoal. Tá entendendo o que eu quero dizer para vocês, ó? Aqui, ó, 600, entendeu? Então, cara, essa luminária, ela entrega demais. Ó, 600 e pouco. Entende como a cobertura dela é uma coisa diferente? Então, e a potência principalmente, porque é isso. Aqueles LEDs, aquelas barrinhas que a gente instala geralmente, ela dá uma a mais ali de par naquela regiãozinha que ela tá direcionada e só, né? Isso aqui não, a gente vê que ao longo de todo o aquário a gente tem um par gigante. Claro que no centro ele vai ficar mais alto que nas laterais, justamente porque aqui a gente está concentrando mais feixes de luz ao mesmo tempo. Porém, 200 aí, 150, né, as medições que a gente fez ali no cantinho, é mais do que suficiente, né, para a maioria dos corais. Beleza? Então, deu para ter uma noção boa aqui da potência dessa luminária, ó, 800. Então ela entrega demais, pessoal, demais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a Blue e a Blue Plus
E vou deixar ligada só o modelo normal e a gente vai medir ela, tá? Em 50% e depois em 100% para fazer esse comparativo. Olha só então, pessoal, agora eu vou medir, tá? 50% de todos os canais só da luminária do meio, que é o modelo normal, tá bom? O aquário tem 60 de largura, então talvez essa largura de 60 pode ser que em algum cantinho fique faltando um pouquinho, porque eu acredito que ela seja recomendada mais com o aquário, se for usar só ela, né? Um aquário de 50 de largura. Mas vamos descobrir aí, né? O que ela vai entregar aqui pra gente. Então, vamos lá. Então, naquele nosso cantinho, né? Ó, um par de 30, beleza, é um par relativamente baixo, mas a luminária está em 50%, né? E a gente está bem no cantinho aqui do aquário, beleza? Vamos trazer para frente agora mais para o meio. Ó, 60, beleza? Já é um par bem legal. Para um par de vidro, um aquário de 60 de largura, né? Vai tocar aí tranquilamente alguns LPS e softs. Agora aqui, ó, vamos ver mais para cá. Mesma coisa, uns 60, então mais uma vez aquela uniformidade muito boa, né? Vamos jogar aqui para esse cantinho só para não deixar de fazer ele. Ó. Mesma coisa aqui, ó, por volta dos 30 de par, beleza? Vamos agora caminhando um pouco mais para o centro, né? Então, vou mostrar para vocês, ó. Então um pouquinho aqui no canto, mas um pouquinho mais para o meio do aquário, ó. Olha como a gente já tá. 120, tá? Aqui nessa acrópora, por exemplo, que não tá centralizada no aquário, tá? Ó. 180. Beleza? Aqui, ó. Onde tá esse sensor aqui embaixo, ó. A parte da frente. 160, é isso? 160, beleza? Agora vamos centralizar ela bem com o aquário aqui. Ó. 230 de par, pessoal. A luminária está em 50% da potência, tá? Lembrando, beleza? Ó, no meio, só que lateral aqui, né? No mais pro canto. Peraí que apagou. Aí, ó. 150, tá? 150, ó. Isso aí, um pouquinho mais, ó. Lá no cantinho, ó. Lá no vidro, na lateral, 80, tá? Atrás da bomba aqui, tá vendo o sensor? 80, beleza? Então é isso aí, vamos trazer mais pra cá, ó, mais pro fundo. Aqui, como eu falei, ó, o fundo é preto, tá? E a gente tem aquele cesto aqui, ó, de anêmona atrapalhando, beleza? Mas vamos ter uma ideia aí, ó, uns 40 de par ali naquele fundo, beleza? E aqui, ó, uns 60, tá? Nas laterais do aquário. Então, cara, em 50% já achei que tá legal. Agora, vamos pôr ela em 100? Pra gente entender a verdadeira potência dela sozinha num aquário desse tamanho. Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. A barra sozinha ligada, modelo normal em 100% dos canais. Vamos ver o que acontece. Então, de novo, naquele cantinho que a gente tem testado sempre, ó, foi de 30 para 50. Beleza? Já melhorou. Aqui na frente, mais pro meio, 98, 100 de par. Beleza? Aqui, ó, mais centralizado, 140, beleza? Nesse cantinho aqui, ó, 50 também, igual no outro canto, beleza? Bem uniforme. Agora vamos jogando o sensor um pouco mais pro centro, hein? Vamos lá, ó, 200 de par, beleza? Ainda não centralizou com o aquário. Espera que apagou. Aí, tá? Agora aqui, ó, perto da acrópora, 300 de par, tá? Aqui, ó, o sensor agora ele deve estar uns 15 centímetros do vidro da frente, tá? O aquário tem 60, então ele não está centralizado. Tá, tipo, no primeiro 1/4 do aquário ainda, tá? Ó, aqui no meio, em cima dessa acróporazinha aqui também, tá aqui, ó. 330, pessoal, tá? Ó, 340, olha onde está o sensor, beleza? Sensacional, vamos centralizar bem agora, ó. Bem no meio do aquário, embaixo da luminária, vamos ver o que acontece, ó. 430 de par, pessoal. 430, uma luminária só, uma barra, tá? Tá entregando aqui, ó, 430 de par no fundo desse aquário. Claro, não é um aquário tão alto, é um aquário de 30, mas imagina, se ele tivesse layout, podia ser um aquário de 50, que não teria problema.
Vocês estão vendo aqui, ó, dá para tocar qualquer acrópora tranquilamente com esse par. Tranquilamente, tá? Ó, um pouco mais pro canto, mais centralizado ainda, ó. 300, beleza? Ó, no outro canto mais centralizado, 300 também. Olha que dispersão fantástica, né? Então um pouquinho mais lá para trás, ó, perto do fundo preto, meio embaixo ali do cesto, ó, 120, tá? De par, pessoal. Então, assim, não tem nem o que falar, né? Tá visto aí a medição, ó, vou fazer mais uma aqui, ó, 430, entendeu? Se a gente viesse aqui, ó, para cima, vai, na metade do aquário, na altura, 570, pessoal. Isso a gente tá falando de uma luminária só, tá? Uma barra. E eu vou falar daqui a pouco para vocês do valor delas, tá? Vocês vão se impressionar. Bom, pessoal, então bora aí para as minhas considerações finais. Primeira coisa que eu tenho a dizer, cara, excelente mapa de par. Uma proposta diferente, justamente onde você que já tem uma luminária pode dar um up, tanto no espectro quanto na potência e cobertura nos seus animais. Então, se você às vezes já tem uma luminária aí principal, quer só trazer uma coloração a mais, uma difusão, uma dispersão de luz, né, entregar raios de iluminação naqueles pontos que você sente que são meio sombreados no seu aquário, essa é uma perfeita opção. E é também uma opção excelente para quem está montando um aquário agora ou quer trocar sua luminária e quer botar uma luminária que vai ter um ótimo custo-benefício, um funcionamento fantástico com controle via aplicativo, tudo isso, controle de canal de cor, tudo isso. Você vai ter uma luminária com uma durabilidade gigante, produzida no Brasil, com garantia. O melhor suporte técnico que vocês vão encontrar é o da Forfish, tá? Sem dúvida alguma. E é justamente uma barra, né, onde você pode, às vezes, comprar uma, começar o teu aquário a instalar, como vocês viram, num aquário aí, para essa barra de 80, se fosse um aquário de 1,50 m, ela daria tranquilamente para cobrir o aquário todo, para corais mistos, tranquilamente. Você ia conseguir colocar acróporas no centro do seu aquário ali sem nenhum problema, E é uma luminária que sai um preço muito bacana, um preço muito, muito bom, que vocês não vão encontrar em nenhum lugar. Então vou passar aqui um pouquinho para vocês os valores, porque todas essas luminárias da Forfish, vocês podem encomendar, comprar aqui com a Aquariocultura, comprar comigo, tá bom? Então se você quer montar um aquário, já tem o seu aquário, quer melhorar a iluminação, quer pensar, né, qual é a melhor opção da Forfish para o seu sistema, para os seus corais, os corais que você já tem, os corais que você quer ter, chama a gente aqui na Aquariocultura para trocar uma ideia, a gente faz um projetinho assim, pensa, né? Sem cobrar nada, a gente elabora uma ideia sobre quais equipamentos, né, quais luminárias vão se adequar mais na sua realidade e no seu bolso. E a partir disso a gente faz toda essa venda assistida aí para vocês das luminárias da Forfish, tá bom? Com toda a garantia, nota, tudo certinho. Então, se você se interessou por essas luminárias, entre em contato com a gente, beleza? E agora eu vou passar então um pouquinho dos valores dela. Então a luminária de 60 centímetros, que é um modelo abaixo dessa aqui, ela saiu, o preço de tabela dela, R$ 2.189, beleza? E aí não importa qual é a cor da sua barra, tá? Se é a Blue Plus ou normal, o preço é o mesmo, não precisa se preocupar com isso, beleza? Essa luminária aqui, ó, de 80 centímetros, que vai tocar um aquário de 1,50 m, ela vai estar saindo por R$ 2.629 o preço de tabela dela. Então aí eu pergunto para vocês, aonde vocês vão encontrar uma luminária de qualidade, de excelente qualidade, com todos os atributos que a gente colocou aqui dessa luminária, com essa difusão, com essa entrega de par, tudo isso, né? Qual luminária vocês encontram no mercado hoje para um aquário de 1 metro, gastando menos aí de R$3.000, gastando R$2.600? Fala para mim aí nos comentários se vocês conhecem alguma luminária de qualidade, realmente de qualidade, que entrega isso aqui por esse valor. Não existe, pessoal, não tem. Então, essa foi uma sacada maravilhosa aí da Forfish, né, de trazer essa luminária. E aí você tem os outros modelos maiores, 1 metro, 1,20 m, 1,40 m. De curiosidade aqui para vocês, né, a luminária de 1 metro, né, das barras G3, elas vão sair aí R$3.069. Ou seja, uma luminária aí para um aquário de 1,20 m praticamente, né, 50-50, você vai estar gastando aí mais ou menos R$3.000. Então isso é, pô, fenomenal. Se você parar para comparar uma Forfish G2, por exemplo, né, que é uma luminária fantástica também, só que é uma proposta diferente disso aqui, né, uma luminária com mais canais de cor, com outro tipo de lente, tudo mais, ela vai sair, o preço de tabela dela mais ou menos R$3.500. E ela vai cobrir uma área máxima aí de 80 centímetros, né, 80 por 80, então ela tem uma dispersão mais quadrada, não tão retangular quanto essa luminária aqui. Então, cara, você vai gastar às vezes menos comprando uma G3 ao invés de uma G2, por exemplo, que também é uma ótima opção, mas se você tiver um aquário mais comprido, né, e tiver na dúvida aí com dinheiro limitado, tendo que escolher entre uma e outra, se o seu aquário é mais longo, eu recomendo realmente a G3, tá bom? Se você quer ter um aquário aí full SPS, um aquário mais largo,
né, eu recomendo eventualmente optar pelas G2, beleza? Mas também, cara, como vocês viram aqui, é uma grande opção também hoje fazer uma iluminação de um aquário full acrópora, por exemplo, só com as barras. Se você colocar 2, 3 barras num aquário só de acrópora, vai ficar insano também, né? Porque com toda essa quantidade de LED, a dispersão fica absurda. Então, para as acróporas, isso é muito bom, porque não faz aquela sombra entre os galhos, né? Então, realmente, até mesmo para um aquário full SPS, pensar em colocar, né, algumas dessa aqui, ficaria uma coisa insana, né? Porque vocês podem ver como ela forma todo esse cobertor de iluminação, né? Olha a quantidade de LED. Então até é difícil para mim, até nesse vídeo, filmar os corais por cima aqui para vocês, porque você tem tanto LED em cima do aquário, faz muito reflexo, então não dá para ver muito bem os corais, tá? Então o vídeo mostrando a coloração dos corais eu quero fazer depois, como eu falei, lá no tanque de SPS, beleza? Mas deu para entender aí, deu para ter uma noção do quanto que essa luminária entrega de potência, dispersão, é uma coisa fenomenal, beleza? Então, pessoal, fica aí a dica. Se vocês quiserem adquirir as luminárias da Forfish para vocês, entre em contato com a Coral Cultura, beleza? Nós somos revendedor aí autorizado e, sem dúvida, acredito que é a empresa que mais tem luminárias da Forfish no Brasil, tá? Hoje aqui no nosso sistema são mais de 20 luminárias da Forfish rodando aqui, então a gente tem toda a capacidade e o know-how aí para te ajudar, para instalar, cuidar, fazer a manutenção e vender esses equipamentos aí para vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal. O vídeo vai acabando por aqui. Não esquece de se inscrever, deixar o like, tá bom? E deixando aqui o meu agradecimento ao Thiagão da Forfish por mais uma vez entregar equipamentos de excelência em território nacional. Então é isso aí, pessoal. Tamo junto demais. Um abraço. Até a próxima.